Imagine uma sociedade onde o cristianismo não é combatido, porque simplesmente foi esquecido. Onde Cristo não é odiado, nem amado, apenas tratado como um nome estranho, quase como algo vindo de outro planeta. Talvez você esteja vivendo nela. Apesar das inúmeras conversões ao cristianismo pelo mundo, uma parte significativa da população que vive em terras outrora cristãs perdeu completamente o contato com a religião dos seus antepassados. Há apenas 20 anos, o chamado neo-ateísmo dominava a cultura de massas. Figuras como Dawkins davam o tom do debate público. Mas o desfecho foi inesperado. Muitos jovens que, na adolescência, adotaram os argumentos dos ateístas modernos começaram a perceber que algo ali não tinha consistência. Isso levou vários deles a investigar a questão mais profundamente. E, em não poucos casos, a conversão religiosa. Enquanto isso, algo muito mais radical acontecia. O cristianismo não foi derrotado. Foi abandonado. Hoje, para a maioria das pessoas, cristianismo é apenas um nome, um interesse entre milhares. Quando essas pessoas entram em contato real com ideias cristãs ou presenciam algum ritual, a reação é frequentemente de perplexidade. Como se aquilo tivesse sido trazido por uma máquina do tempo desde uma época que se tornou incompreensível. Chegamos a um ponto para além dos sonhos mais ambiciosos de Nietzsche, Bertrand Russell ou Richard Dawkins. O cristianismo já não precisa ser combatido. Para uma parte da população, não resta sequer o resíduo da sua existência. Remover Cristo não significa o fim da religião, muito pelo contrário. Globalmente, parece que vivemos uma nova, em aspas, idade de ouro da religião. Algo muito semelhante ao mundo do Império Romano no tempo da Igreja primitiva. Os cultos pagãos conviviam alegremente com a idolatria, com a escravidão, com a brutalidade, com os massacres, com o tribalismo, com a mentira generalizada e com toda a dissolução da dignidade humana. Assistimos hoje ao retorno da religião desligada da moral. Em alguns casos, a imoralidade é afirmada explicitamente em conjunto com a religiosidade. A chamada, abre aspas, unidade imanente das religiões, fecha aspas, tornou-se a regra do dia. Aproveitam-se os despojos do cristianismo sem qualquer necessidade de fingir afinidade com os seguidores de Jesus. Os novos companheiros da religião são ideologias como socialismo, teoria crítica, wokeismo, antirracismo, feminismo e assim por diante. São companheiros apenas por uma razão: ajudam a enterrar o cristianismo. Pouco importa que essa união esteja cheia de contradições e não tenha futuro. Depois da celebração da morte de Cristo, essas forças começarão naturalmente a destruir-se entre si. Resta saber o que deve fazer o cristão nesta situação. Para além de não se deixar manipular, deve aceitar que a sua condição se assemelha à do cristão das primeiras gerações. Cristo está na sua vida, mas não na sociedade onde vive. Contudo, essa semelhança é apenas parcial. Um dos grandes erros na leitura dos textos antigos é projetar neles pressupostos modernos que simplesmente não existiam. Pensamos na antiguidade apenas em termos de tecnologia, mas ignoramos as profundas diferenças de mentalidade. O mundo moderno pensa em progresso, em humanidade abstrata, em soluções gerais, em tolerância, em igualdade, em satisfazer desejos, em proteção constante. Nada disso estruturava a vida antiga. A principal diferença entre nós e os antigos está na personalidade. A personalidade moderna é apagada, confusa, ansiosa, obcecada com segurança, mas raramente consciente da fragilidade da vida. Gosta de muitas coisas, mas é quase incapaz de se maravilhar. Experimenta fantasias, mas tem medo da realidade.
Os discípulos escolhidos por Cristo iriam nos parecer hoje desconcertantes, rudes, formalistas em certos momentos, intolerantes em algumas coisas e estranhamente permissivos em outras, ao mesmo tempo egoístas e indiferentes à própria segurança, puros de coração, mas capazes de desprezar o próximo caído, teimosos como jumentos, mas capazes de mudar de vida num instante. Talvez seja precisamente isso que nos falte hoje. Um dos aspectos mais bizarros de vivermos numa sociedade sem Cristo encontra-se ironicamente na mente de muitos cristãos. Quando o homem mata Deus, ele cria ídolos à sua imagem. Mas surge uma questão mais perigosa. O que o cristão coloca hoje no lugar do Império Romano? Muitos desejam um poder forte, um novo César, que acalme as suas ansiedades e puna os inimigos. Incapazes de encontrá-lo em democracias instáveis ou monarquias simbólicas, projetam-se em impérios modernos e regimes autoritários. Alguns chegam ao ponto de elogiar tiranos do passado, mesmo acreditando que estão condenados. Pensar no que fazer numa sociedade que esqueceu Cristo não é difícil. Basta recordar o Novo Testamento. Ninguém chorava porque a sociedade não era cristã. Ninguém defendia totalitarismos religiosos. Cristo prometeu perseguição, mas também presença. O cristão não deve provocar o escândalo, nem deformar a fé para agradar. A última ordem foi clara: ide e ensinai. Mas o cristianismo não se transmite como ideologia. Ele nasce do conhecimento pessoal de Deus. As Escrituras não se abrem à frieza, nem ao intelectualismo. Abrem-se à oração, como um amigo que não pensa por nós, mas torna a nossa inteligência mais clara. Talvez o problema da nossa sociedade não seja que Cristo foi rejeitado, mas que foi esquecido. O que fazemos em um mundo que já não o reconhece?